Uma coisa bem fácil de fazer, que deixa a casa cheirosa de manhã, é pão. Então o Flora vai ensinar um bem fácil agora. E são só 4 elementos. 400 gramas de farinha, 8 gramas de sal, 60 gramas do Alfredo, meu fermento natural, e 280 ml de água. Uma dúvida que muita gente tem é a farinha. Qual farinha que você usa e tal? O que eu presto atenção na farinha? A quantidade de proteína que ela tem. E a proteína da farinha está totalmente ligada com a produção da rede de glúten do pão. Quanto maior a proteína, melhor vai ser essa rede de glúten. Então a gente fala que vai ser uma farinha forte, né? Então tá aqui, ó. Quando eu compro a farinha, eu dou uma olhada aqui. Então vocês podem ver aqui que a terceira linha, proteína, tá falando 5 gramas, né? E esse é um valor que tem que prestar muita atenção. Abaixo de 5 vai ser uma farinha fraca para criar uma rede de glúten bom. Mais uma dica do Flório. Para começar com os secos, vou misturar o sal e a farinha. Em seguida vai entrar o Alfredo. E por último a água. Se você ainda não conhece bem a sua farinha, sugiro que você coloque água aos poucos até acertar o ponto. Vou mexer até misturar bem todos os elementos, sem deixar sobrar nada de farinha no pote, hein? Note que para essa técnica não vai ser necessário sovar a massa. Pronto, agora vou cobrir e deixar descansar por 1 hora. Você viu como é fácil? Não suja nem a mão para fazer. Agora ele vai ficar aqui descansando e a cada 1 hora a gente vai dar uma mexida. Com a ajuda de uma colher, eu vou puxar as pontas para o centro, só isso. Para esse pão ficar gostoso, ele vai ter uma fermentação bem lenta. E isso daí vai levar mais ou menos umas 10, 12, 13 horas, dependendo da temperatura que tiver. Depois ele vai ter uma segunda fermentação ainda de mais umas 2 horas e meia. Então o que eu faço? Lá para umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu já faço a massa. Deixo ela durante a noite inteira. De manhã, logo que eu acordo, eu já faço essa preparação da segunda fermentação. Na hora do café, a casa já está cheirando a pão. Depois de 12 horas, note que a massa já quase dobrou de tamanho. Eu vou dar uma polvilhada de farinha da bancada e um pouquinho também sobre ela. Sem ficar apertando muito a massa para que ela não perca o ar, eu vou colocá-la sobre a bancada. Agora é só fazer esse movimento de pegar a ponta e esticar para o centro da massa. Perceba que fiz isso 2 vezes. Agora chegou a hora de prepará-la para a segunda fermentação. Numa vasilha vou colocar um pano de algodão, vou dar uma salpicada de farinha e com todo cuidado vou colocar a massa de volta. É legal jogar um pouquinho de farinha nos cantos para que a massa não grude no pano. Agora é cobrir e esperar 1 ou 2 horas. Vou colocar o forno para pré-aquecer com uma panela dentro. Agora vou com todo cuidado para não me queimar, vou transferir essa massa para dentro da panela. Note que eu mantive a parte de cima da massa também virada para cima na panela. Agora só falta fazer a assinatura, que é esse corte em X, tampar e levar para o forno, que estava pré-aquecido a 250 graus. Após meia hora, eu vou tirar a tampa. E 50 minutos depois, olha só o resultado. Mas espera aí, não dá para cortar ainda. Ele precisa ainda ficar uns 15 minutos sobre uma grelha. Agora sim, vamos cortar ele. Olha só o barulhinho.